Que silêncio. Glória a Deus, glória a Deus. Então, estava até comentando antes de subir para cá, com as meninas lá em casa. E, rapaz, a gente passou a tarde, a gente sabe como foi o dia de hoje, né, um dia típico. E muita chuva, onde tive folga forçada, fiquei lá com o edredom de Mariana, né? Fiquei lá no sofá. Aí dá aquela preguiça normal no dia como esse, né? Aí tem culto ou não tem, aí confirma, vai ter. Aí a gente fica naquela, quando foi agora já perto de subir para o gramado, né, para o campo, batendo naquela coisa de rapaz, não sei porquê, mas acho que vai ter uma bagunça hoje. Estava comentando com o pessoal de casa, comentei com o pessoal aqui do louvor, estava comentando com o pastor também do pastor, não sei porquê, mas com desses cultos assim, que é chuvoso, que vem com um número reduzido de pessoas, eu sinto que vai ter uma bagunça. E eu não vim pregar, só vim trazer um recado, aquilo que a gente tem vivido, os desafios missionários, os desafios acerca da nossa cidade. E eu estava refletindo sobre isso e Deus começou a falar algo que já está em nós, né? Que é o Espírito Santo. E o Senhor começou a falar sobre o Dunamis, o poder do Espírito Santo. Que a gente sabe que Dunamis é o poder, é a dinamite, é algo que já está dentro de nós, né? Então, temos uma missão, mas estamos, como é que eu posso dizer, estamos municiados, né? Estamos bem armados quanto a isso. Então, eu vou ser breve, porque eu creio que o Senhor ainda vai fazer muita coisa ainda ao final desse culto. Eu creio que o Senhor ainda tem muito a derramar sobre as nossas vidas. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, lá em Atos 1:8. Amém? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando o Senhor fala sobre essas 4 localidades, Ele não fala a respeito do que você vai em Samaria, na Judéia, e Ele está falando que é em toda a terra, que é nos 4 cantos da terra. E até Ele falar sobre 4 lugares. Então, você vai ser testemunha do Senhor nos 4 cantos da terra, por onde você for. E para isso, você não irá sozinho. Há alguém contigo. E esse alguém é o Espírito Santo. Você não irá só nessa missão. O Senhor Ele te dá uma missão, o Senhor dá uma missão à igreja, mas essa missão nós não iremos para o campo, não iremos para o campo de batalha, para o campo missionário, nós não iremos sozinhos, iremos bem armados, muito bem armados, e com esse poder, com essa pessoa que é o Espírito Santo, que habita dentro da igreja, dentro de você, dentro de nós. Então, essa semana a gente tem falado na nossa devocional sobre melhor do que o normal, e é muito interessante, porque o normal, segundo o padrão do mundo, é algo que é estabelecido pelo mundo, e algo que é fora disso é considerado como careta, como, oxe, que cara abestalhado, que cara doido, que cara diferente, né? Porque não é o padrão que o mundo é acostumado, aquele padrão mundano de ser, aquele padrão mundano de fazer as coisas, de enxergar as coisas, de se vestir, de agir em determinadas circunstâncias. Há um padrão no mundano para essas coisas. Mas a gente tem visto que o cristão, ele tem que ser melhor do que o normal. E de fato, você carrega uma dinamite dentro de você. Você carrega o Espírito Santo. E isso te faz ser melhor do que o normal. Isso te faz ser melhor do que
o normal. Você vai pensar diferente, você vai agir diferente. Você não vai se amoldar aos padrões mundanos. Você vai se amoldar aos padrões celestes. Há uma frase que alguém diz por aqui, né? Que minha moda é do céu, né? Uma coisa desse tipo assim. Minha moda não é terrena, minha moda é do céu. Então, o nosso padrão, o meu padrão, o seu padrão, o padrão da igreja é um padrão celeste. Então, é melhor do que o normal. O normal é o padrão mundano, é o padrão que o mundo tenta inserir nas famílias, nas casas, tenta inserir na nossa mente. Mas nós somos melhores do que o normal, porque somos casa, somos morada do Espírito Santo. Essa água hoje não seria minha, não. Estava cheio, não foi? Vamos lá, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: a igreja é o povo chamado para fora do mundo, para voltar ao mundo como testemunha de Cristo no mundo, não sendo do mundo, vive no mundo, para pregar o evangelho por todo o mundo, a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, até os confins da terra. E para cumprir essa grande comissão, a igreja precisa de poder. A igreja precisa de poder. E esse poder, como a gente leu no versículo, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, para essa missão de você fazer discípulos, de você anunciar o evangelho por todo mundo, a toda criatura, você recebeu poder. Você recebeu poder para essa missão. Você não está desarmado. Você não está desarmado, você não está descoberto. Você está armado e muito bem coberto, porque desceu poder sobre a tua vida. Desceu poder para você ser testemunha do Senhor, você fazer discípulos por toda a terra. Você recebeu desse poder. Então, desse versículo citado que a gente acabou de ler, a gente pode destacar quatro verdades, quatro elementos desse versículo que foi citado de Atos 1:8. Em primeiro lugar, uma capacitação sobrenatural. Em primeiro lugar, você recebe uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Quando diz, mas recebereis poder. Você está sendo capacitado. Quando desceu o poder sobre a tua vida. A igreja, ela não realiza a grande comissão com seus próprios recursos. Se a igreja se move dessa forma, ela está planejando fracassar, ela está planejando falhar. A igreja, ela não se move pelos seus próprios recursos, pelos seus próprios meios, a igreja se move pelo Espírito Santo. A igreja se move pelo Espírito Santo. Nós não podemos pregar, não podemos testemunhar, não podemos fazer discípulos desprovidos de poder. Não podemos fazer isso desprovidos de poder. Quando um soldado sai a campo de batalha, ele não sai desarmado. Ele não pode ir desarmado porque ele fica vulnerável, ele pode ser abatido, ser morto ali. Então, nessa missão que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, o Senhor nos comissionou para essa missão, você está muito bem equipado com esse armamento, com esse poder que desceu sobre a vida da igreja. Esse poder, ele não é uma habilidade inata que possuímos, ele não é o resultado de um conhecimento que a gente acumula durante leituras, estudos, durante pesquisas, nada disso. Esse poder, ele não é um produto de nossa experiência, nem mesmo ele vem como consequência da nossa maturidade cristã. Ah, porque eu tenho tantos anos de igreja. Quem já ouviu isso? Eu tenho tantos anos de evangelho, quem é tu para me dizer isso? Sabe, esse poder, essa capacitação, isso não vem com nada disso, não. Isso vem quando o Espírito Santo desce sobre a tua vida. Quando esse poder,
ele vem, ele recai sobre a tua vida. Então você não é normal, né, pastor Paulo? Um monte de ET, né? Extraterrestres. Estamos na Terra, mas não pertencemos aqui não. Então você não é normal. Você não é normal. Você é diferente. Você é diferente do padrão mundano. Eu até me animei um pouquinho agora. Apareceu uma musiquinha. Tava tão silencioso. Meu Deus do céu. O negócio tava silencioso. Eu digo que apareceu um negócio aqui. Tiago, desliga o Bluetooth. Aí, opa. Agora o ambiente ficou, a ambientação ficou melhor, né? Pareceu um fundozinho musical. Então, gente, vocês, a igreja, ela não é normal. Somos diferentes. A palavra do Senhor fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Você não é normal. Não é normal. Então esse poder é sobrenatural, esse poder ele é irresistível. Sabe, essa palavra poder, ela é uma palavra também originada do latim. E ela tem a mesma raiz que a palavra potência. E ambas remetem à capacidade de fazer algo. Então, quando você recebe poder, você está recebendo a capacidade de fazer algo. Às vezes nós achamos que somos incapazes, nós não podemos fazer isso, aquilo, porque eu tenho vergonha, eu não sou bom com palavras. Mas você recebeu o poder. E esse poder ele não é para ficar algo oculto, algo escondido, algo inapto. Esse poder é para você ser testemunha. Esse poder é a capacidade que Deus está te dando de você fazer algo. E esse algo é algo que glorifique o nome dele. E como glorificar a Deus? A melhor forma de glorificar a Deus é fazendo discípulos. Fazendo discípulos. Discípulos que geram discípulos. Discípulos que geram discípulos. Então o poder, ela tem essa raiz que dessa palavra potência. Então você é uma potência, meu irmão. Você é uma potência porque você recebeu poder, você recebeu capacidade de fazer algo. Você recebeu essa capacidade de fazer algo, e esse algo que glorifique o nome do Senhor. Então a palavra grega usada aqui para esse poder é dunamis. Dunamis, no grego, a raiz da palavra dunamis é dínamos, que significa o poder explosivo do Espírito Santo, com a conotação também de dinamite e dinâmica. Então dunamis era um poder que se manifestava em dons, milagres, muitas conversões e um crescimento significativo na igreja. E a boa notícia é que esse dunamis ele está dentro de você. Meu irmão, tem uma bomba armada dentro de você. Nós não somos homens bombas, não. Tem uma bomba armada dentro de você. Tem uma bomba armada porque você recebeu esse poder, você recebeu esse dunamis. A promessa do Senhor que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, ela se cumpriu. Ela se cumpriu no dia de Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito Santo, cheios de poder, cheios de dunamis, cheios de capacitação. Você é capaz, meu irmão. Você é capaz. Você é capaz. Eu estou olhando para pessoas capazes. Estou olhando para pessoas mais do que vencedores, pessoas frutíferas, pessoas que saquearão o inferno, pessoas que serão bombas no lugar que vocês estão inseridos. Vejo crescimento no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus ele nos trouxe aqui esse lugar para nos trazer à memória
a respeito daquilo que Ele já havia feito na igreja, que é o derramamento do Espírito Santo, que é a capacitação. O Senhor nos trouxe nesse lugar para nos lembrar de que há algo diferente em nós, de que há um poder dentro de nós, de que há uma capacidade de fazer algo dentro de nós. O Senhor te trouxe a esse lugar, meu irmão, para você receber essas instruções e você transtornar essa cidade. Você transtornar essa cidade. Você ser uma bomba lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua, no seu grupo lá de relacionamento, seu oikos, na sua célula. É uma noite fria, mas você vai sair daqui incendiado. Você vai sair daqui incendiado. Então a dinamite, ela esmiuça as pedras mais duras e derruba as estruturas mais sólidas. É isso que a gente vê nas construções, nas pedreiras, lá aquelas rochas enormes, lá são colocados dinamites em pontos estratégicos para que aquela rocha ela se parta, ela se esmiúce, ela se quebre. Então, esse poder, essa dinamite, ela é colocada lá naquele lugar lá estratégico, lá pelos engenheiros, pelos técnicos, e quando ela é ativada, aquela rocha ela se rompe. Então, não existe coração duro para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não existe. Não existe um coração duro do que um dunamis ele não possa quebrar. De que o poder do Espírito Santo que está em você ele não possa quebrar, ele não possa romper. Então o Senhor está pegando aqui dinamites, pessoas estratégicas, e vão colocar inseridos em rochas, e quando essa dinamite explodir, meu irmão, os corações de pedra se transformarão em corações de carne. Esse poder ele é capaz de transformar o pecador mais rebelde em um servo do Altíssimo. Ele é capaz de transformar um Saulo de Tarso, o mais temido inimigo do cristianismo, no mais poderoso apóstolo de Cristo. Esse é o Espírito Santo. Não existe pessoa difícil para o Evangelho, não existe pessoa difícil para o Espírito Santo, porque ele é especialista nisso. É ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, às vezes a gente se esbarra, a gente se frustra porque a gente quer fazer um papel que não é nosso. Quem convence não somos nós. Nós somos a dinamite, mas esse papel, o Espírito Santo é a dinamite que está em nós, mas esse papel de convencer, isso não é nosso, é do Espírito Santo. E às vezes a gente se esbarra, a gente se frustra por conta disso, porque a gente quer fazer um papel que não foi delegado à igreja. O papel que foi delegado à igreja é ir. E indo, façam discípulos. Agora, quem convence é o Espírito Santo, é o dunamis, é a dinamite que está dentro de você, que quebra os corações de pedra. O pastor Paulo fala uma frase que eu acho engraçada, que é: Deus ajuda quem ajuda ele a ajudar, né? Então, Deus ajuda quem ajuda ele a ajudar. Então, não faça o papel dele. Não tente fazer o papel dele. Faça aquilo que ele delegou, aquilo que ele lhe comissionou, porque o Espírito Santo fará o seu papel. Então não existe pessoa difícil, não existe coração de pedra que o Espírito Santo não possa convencer. Não existe. Enquanto ministrávamos aqui em cima, o pastor falou uma frase que talvez tenha caído já no esquecimento da igreja. Mas no início do ano o Senhor falou que esse seria um ano de maravilhas. Ele também falou que seria um ano difícil, mas que ainda assim seria um ano de maravilhas. E eu creio nisso, meu. Eu creio. Ainda que as circunstâncias elas nos mostrem, ainda que o negócio aperte, ainda que o negócio esteja mais difícil, mas eu creio em maravilhas. Eu creio em conversões de pessoas difíceis. Foi falado nos improváveis também. Eu creio nos improváveis aqui nesse lugar. Creio naqueles que a sociedade tem como escória, a sociedade não ignora, coloca aquelas pessoas de lado, mas eu creio nessas pessoas convertidas e cheias do Espírito Santo. Eu creio que será um ano, sim, tem sido um ano de maravilhas, porque a verdade é que até aqui nos ajudou o Senhor. É Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então o dunamis em Jesus Cristo,
ele resultou em transformações dramáticas. Jesus, ele era uma dinamite nas mãos de Deus. Ele transformou 12 homens com sérios problemas de caráter em doutos e letrados, em transformadores do mundo, até os dias de hoje. Ele, Jesus, com o dunamis, ele curou cego de nascença, ressuscitou mortos, ele alterou o curso da natureza e ele deixou um legado até hoje. Até hoje, para nós, mostrando a diferença de que é ser uma dinamite nas mãos do Todo-Poderoso. Seja uma dinamite, meu irmão, na mão de Deus. Seja uma dinamite nas mãos de Deus, porque Ele vai te colocar lá em lugares e Ele vai acender o pavio. Aliás, o pavio já está aceso. Tem fogo aí? Em segundo lugar, uma origem celeste, uma origem celestial. Então, ao descer sobre vós o Espírito Santo, então, seja aquilo que desceu sobre vós, aquilo que desceu sobre nós, tem uma origem celeste, porque desceu. Tem uma origem celeste. Então, o Espírito Santo que desceu sobre a vida da igreja tem uma origem celestial. O poder que a igreja precisa, ela não vem da terra, ela vem do céu. Às vezes a gente olha, fica, Senhor, precisamos de recursos, precisamos disso ou daquilo, mas a verdade é que a gente não precisa de nada disso, a gente precisa de poder do céu. A gente precisa daquilo que é invisível. Precisamos do Espírito Santo, precisamos de poder do alto. Caminhamos por fé e não por vista. A gente não caminha por aquilo que a gente vê. Se Deus ele mostrasse o caminho que a gente ia trilhar até chegar do outro lado, eu acho que não tinha nem tentado, né? Não vamos não, que não dá não. Mas a gente não caminha por aquilo que a gente vê. É de fé em fé, é de glória em glória. Então, para isso, para essa caminhada às escuras quando eu falo é que a gente não sabe o que vem pela frente, para isso, Deus desceu o Espírito Santo sobre a vida da igreja, para que não caminhemos sozinhos nessa caminhada, nessa jornada. Esse poder ele não vem de homens, mas ele vem do Espírito Santo de Deus. Não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Não podemos. É o Espírito Santo quem nos convence de pecado. É o Espírito Santo quem nos regenera. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem nos sela para o dia da redenção. E é o Espírito Santo quem nos transforma à imagem de Cristo e nos santifica. E também é o Espírito Santo quem nos dá poder para testemunhar. Não podemos fazer a obra de Deus confiados em nosso conhecimento ou em nossos métodos. Como falei lá no início, se formos dessa forma, já estamos planejando fracassar, estamos planejando falhar, se frustrar. Porque eu vou fazer dessa forma, vou fazer desse método, porque fulano está fazendo dessa forma, é uma tendência, o pessoal está fazendo dessa forma. Não. Temos que fazer segundo a vontade de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é soberano, ele tem autoridade nesse lugar, ele tem autoridade sobre a vida da igreja. É ele que nos mostra a direção, é ele que nos norteia, é ele que nos mostra o caminho. Muitas vezes a gente vai olhar para o caminho que ele está nos direcionando, mas dizer, Senhor, é esse caminho mesmo? As pessoas são tão difíceis nesse lugar, as pessoas são tão difíceis aqui nessa caminhada, são pessoas de coração tão duro. Mas creia que é esse lugar que o Espírito Santo está te direcionando, porque Ele sabe com quem Ele conta. Ele sabe que Ele conta com a igreja que foi... o Espírito Santo foi derramado na igreja, e essa igreja ela já está municiada, ela já está capacitada para ir por esse caminho. Não olhe circunstâncias, não olhe as pessoas que
que estão ao seu redor, que você deseja ganhá-las para Cristo. Muitas vezes a gente se desanima, a gente fica triste. Mas creia que esse coração de pedra, a dinamite, vai esmiuçar esse coração. Vai esmiuçar esse coração. Ele vai ser alterado de coração de pedra para coração de carne. Nós precisamos de poder do Espírito Santo. Precisamos fazer a obra de Deus confiados. Fazer a obra de Deus confiados em nós mesmos é o mesmo que você tentar cortar a árvore com o cabo do machado. O negócio vai dar errado, né? Você tentar fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo é você pegar o cabo, o machado, e virar a lâmina para sua mão e tentar derrubar a árvore lá com o cabo. Você não vai conseguir derrubar a árvore e você ainda vai se cortar. Muitas vezes a gente fica tentando ir com as nossas próprias forças, com os nossos próprios meios, mas é isso que acontece. Não vamos conseguir derrubar, não vamos conseguir cortar aquela árvore e ainda iremos nos machucar, porque estamos fazendo com as nossas próprias forças, com os nossos próprios meios, com os nossos próprios métodos. Em terceiro lugar, uma missão essencial. Ele fala: "E sereis minhas testemunhas." A igreja, ela recebe poder para testemunhar. A igreja, ela recebe poder para testemunhar. A nossa pregação, ela não pode consistir em palavras de sabedoria. Nós precisamos de uma capacitação sobrenatural. Não recebemos poder para ficar trancado dentro de quatro paredes. Esse poder que a igreja recebe, isso não foi recebido por nós para a gente ficar aqui preso nas quatro paredes. Esse poder que foi derramado sobre as nossas vidas, isso é para sair, é para expandir, é para ir lá para fora. Porque eu creio que quando você recebeu o dunamis, você recebeu o poder, eu creio que teu coração não é mais um coração de pedra. Então, ou seja, não existe pedra mais aqui dentro. A dinamite, ela foi feita para destruir pedras. Então, ou seja, esse poder que foi dispensado, foi derramado sobre a igreja, isso foi para quebrar pedras. Então, ou seja, é lá fora. É lá fora. Poder para testemunhar. Não recebemos poder para nos consumirmos em términas, em discussões. Não recebemos poder para promovermos a nós mesmos. Recebemos poder para testemunhar. E uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo, ela tem o coração aquecido, pés velozes e lábios abertos para testemunhar de Cristo. Como a gente fala, a gente estava até comentando sobre as nossas células, sobre visitantes. Então a gente sim tem orado por visitantes, a gente tem orado para que as pessoas venham, mas a gente não tem que ficar só no campo da oração, a gente tem que ir de encontro, pés velozes. A gente tem que colocar os pezinhos em nossas orações. É orar e a gente tem que ir de encontro, a gente tem que gerar essas oportunidades para que a gente venha falar do amor de Deus e a gente venha ser como uma dinamite na vida dessas pessoas. A gente precisa anunciar o Evangelho, a gente precisa sim orar bastante, a gente precisa pedir ao Senhor a direção, mas a gente precisa também agir. A gente precisa agir, a gente precisa ir até eles. Sabe, essas pessoas, muitas vezes elas estão encarceradas, elas já se encontram sem forças, elas não têm forças para se levantar. Geralmente o cativeiro, a porta já está aberta, mas eles não têm forças de sair desse lugar. E a missão que Deus deu à igreja é de nós irmos a esse lugar e arrancar essas pessoas de lá. Então precisamos ir até essas pessoas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que exerce perdão,
derruba paredes da inimizade, constrói pontes de reconciliação. Sabe, judeus e samaritanos, eles são transformados, são reconciliados. Samaria e Judéia, outrora inimigas, dão as mãos para caminhar juntas. Em quarto e último lugar, uma abrangência universal, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o norte, o sul, o leste e o oeste. Nos 4 cantos da terra. Uma missão de uma abrangência universal. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela começa em Jerusalém. Ela alcança a sua região, atravessa as fronteiras étnicas e alarga as suas fronteiras até os confins da terra. E sabe, com toda a autoridade para isso. Com toda a autoridade para isso. Uma chave. O pastor já recebeu visões, profecias de uma chave da nossa cidade. Sabe, e esse avanço, essa conquista, essa posse, a igreja tem toda a autoridade para isso. A igreja tem toda a autoridade para isso. Sabe, começamos aqui em Jerusalém, alcançamos a nossa região, atravessamos a nossa fronteira e alargamos as nossas fronteiras até os confins da terra. E aí com muita autoridade para isso. Autoridade, poder, capacitação. Tudo isso você já recebeu, meu irmão. O que o Senhor diz hoje é: diga à igreja que marche. Diga ao meu povo que marche. Falando sobre a autoridade é o direito legal de usar o poder. No exército, funciona da seguinte forma: os soldados eles participam de um curso sobre o uso de armas e no final ele recebe uma licença ou uma autoridade para usá-las. O poder em si está na arma. Os criminosos eles usam o poder das armas, mas eles não têm autoridade para fazê-lo. Soldados e policiais, por outro lado, têm tanto o poder quanto a autoridade para usar a arma. Então você tem poder e você tem autoridade. Você tem poder e tem autoridade para usar esse poder, para colocar a mão na vida de uma pessoa e ela ser curada. Você tem poder para expulsar os demônios, você tem autoridade. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Você tem essa autoridade, você tem esse poder. Sem o poder do Espírito Santo, vamos olhar apenas para nós mesmos, vamos investir apenas em nós. E sem o poder do Espírito Santo, vamos transformar a koinonia, que é uma comunhão, em koinonite, que é o adoecimento das relações. Então, sem esse poder, a gente vai olhar para a estrutura, para prédios, para como é que está aqui a nossa estrutura. A gente vai olhar simplesmente para recursos. Mas com o Espírito Santo a gente olha para pessoas, a gente olha para vidas. Sabe, não é nada disso que importa. O que importa são vidas. Não importa as paredes, não importa se temos um lugar bacana. Sim, isso é muito bom, conforto, né, pastor? É muito bom. Mas o que importa são pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas quebrantadas, pessoas arrependidas. Essa é a verdadeira igreja. Igreja não é prédio. Igreja é você, igreja sou eu. Igreja são pessoas. Então, sem o poder do Espírito Santo, a gente acaba olhando para recursos, a gente acaba olhando para a estrutura. Mas com o Espírito Santo, a gente olha para o povo, a gente olha para almas, a gente olha para as vidas. A gente olha para as vidas. Sem o poder do Espírito Santo, vamos nos bastar a nós mesmos, apacentar a nós mesmos e só negar a mensagem salvadora do Evangelho aos povos. Nossa tarefa é imperativa, ela é intransferível e impostergável. É tempo de alcançarmos com o Evangelho da graça a nossa cidade, nosso estado, nosso país
e as nações espalhadas na terra. Então é tempo de a igreja se levantar. A igreja se levantar em poder, porque uma autoridade foi nos confiada, nos foi dada. Meu irmão, é tempo de nós sermos verdadeiras dinamites nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele trouxe a esse lugar para nos lembrar que você é uma pessoa cheia de poder. É uma pessoa anormal. É uma pessoa fora do padrão mundano. Você é uma pessoa cheia de poder, meu irmão. Fica de pé no teu lugar nessa hora. Então, submeta-se ao Senhor. Receba a capacitação do alto. Receba autoridade. Receba poder. Sabe, às vezes Deus nos leva a momentos difíceis de provação a fim de purificar as nossas motivações, a purificar as motivações do nosso coração. Jesus, ele passou por 40 dias de provações, sendo tentado por Satanás no deserto. Por meio dessa provação, ele foi preparado para receber poder. Então, meu irmão, se você está passando por algo desse tipo, se você está passando por alguma provação, você está sendo preparado para receber poder. Deus deseja, às vezes o poder que Deus deseja é que recebamos a capacidade de dizer não ao pecado. À medida que nos alinhamos à vontade de Deus, a vida dele flui através de nós. Então seja uma verdadeira dinamite nas mãos do Senhor, nos 4 cantos da terra, no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor.